Nós aprendemos que para calcular uma integral definida de A até B, de uma função f, nós precisamos fazer uma partição do intervalo AB, considerar ou escolher melhor os pontos intermediários em cada subintervalo gerado por essa partição, e assim a gente construir nossa soma de Riemann e considerar o limite dessa soma quando a norma da partição tende para zero. Então, a pergunta que a gente se faz é: será que eu vou precisar fazer sempre isso para calcular uma integral definida de uma função f? Felizmente, a resposta é não. Nós vamos ter algumas ferramentas muito úteis que vão nos auxiliar no processo de cálculo de integral definida. As primeiras ferramentas que vamos listar agora são algumas propriedades que vão ser extremamente úteis, e num segundo momento, nas próximas aulas, será apresentado e discutido um teorema muito importante, o teorema fundamental do cálculo, que virá em nosso auxílio para calcular integrais definidas de forma mais eficiente. Vamos lá. Então, vamos considerar aqui duas funções, f e g, ambas definidas no intervalo AB, e vamos supor de que elas são diferenciáveis. Então, a primeira propriedade me diz: a integral de uma soma é a soma das integrais. A título de ilustração, né, vamos verificar isso aí. Então, o que nós vamos fazer é estudar a soma de Riemann da função f mais g. Então, a soma de Riemann da função f mais g é dada por esse somatório. Expandindo esse somatório, nós teremos para o primeiro término, quando i igual a 1, estará dado por essa expressão, e assim sucessivamente teremos até o último termo, quando i igual a n, dada por essa expressão. Lembrando aqui que os CI são os pontos intermediários dos subintervalos definidos pela partição. Então, aqui nós fazemos uma multiplicação, usamos a propriedade distributiva, e assim em todos os termos. Aí agrupamos aqueles termos que envolvem a função f, aí nós teremos isto aqui, né? Agrupamos todos os termos que envolvem a função g, teremos isto aqui, e a gente nota de que essa soma, usando a notação de somatório, pode ser escrita dessa forma. E essa soma, usando a notação de somatório, pode ser escrita dessa forma. Assim, a gente vê de que essa aqui é a soma de Riemann da função f, e essa aqui é a soma de Riemann da função g. Então, dessa forma, nós podemos verificar essa primeira propriedade. Tem uma segunda propriedade que diz o seguinte, né? Integral de uma constante vezes uma função é igual a constante vezes a integral da função. A gente pode verificar isso de forma parecida, a propriedade 1, mas nós não faremos isso aqui. O que nós vamos observar é o seguinte, que se eu assumir k igual a menos 1, se eu tomar k igual a menos 1, nesta expressão, o que eu vou ter? Eu vou ter integral de a a b de menos 1 f de x dx. E aqui eu terei igual a menos 1 vezes integral de a a b de f de x dx. Isso aqui pode ser escrito desta forma, né? Integral de a a b de menos f de x dx igual a menos integral de a a b de f de x dx. Então, essa propriedade, o que estamos dizendo para o caso em que k é igual a menos 1 é o seguinte: estamos dizendo que integral de menos f de x é menos integral de f de x. Em algum sentido, o que estamos dizendo é que o sinal tem uma passagem livre para entrar e sair da integral. Tá bom? Como ilustração, vamos calcular o seguinte limite, ou a seguinte integral definida, usando as propriedades que nós acabamos de descrever. Muito bem. Então, aqui nós temos a integral de uma soma. A integral de uma soma é a soma das integrais. Isso em decorrência da propriedade 1.
Aqui nós temos a integral de uma constante vezes uma função. O que a propriedade 2 diz? É igual a constante vezes a integral da função. Aqui nós temos a integral de uma constante. Como que a gente calcula isso aqui? Aí nós vamos precisar nos lembrar do que nós aprendemos agora há pouco, e que diz o seguinte: a integral de a b da função constante dx não é outra coisa que a constante vezes o limite inferior menos o limite superior. Então, nesse caso aqui, o que nós temos? Nós temos que o limite inferior é 0. O limite superior é 1. A constante é 2. Ou seja, essa integral será 2 vezes 1 menos 0, o que está aqui. Tá? Por outro lado, a gente tem também uma integral muito que nós já estudamos, que é essa aqui, a integral de 0 a 1 de x ao quadrado, e nós sabemos que essa integral é igual a 1/3. Tá? Nós já estudamos isso aí, né? Então, fazendo um trabalho de aritmética aqui, nós nos deparamos com que essa integral pode ser facilmente calculada e que ela é igual a 11/3. Tá bom? Muito bem. Mais uma propriedade da integral definida. Nós vamos tentar entender um pouquinho o que isso está dizendo, né? No caso em que essa função é uma função maior que 0, ou seja, uma função positiva, tá? Que vamos considerar ela como sendo uma função maior que 0. Tá? O que nós temos? Vamos considerar o ponto C como um ponto no intervalo AB. Tá? Então, se eu restringir minha função ao intervalo AC, eu estaria com esse pedacinho. Então, vou usar outra cor aqui. Estaria com esse pedacinho aqui. Então, nós sabemos que, nesse caso, a área dessa região em amarelo é integral de A a C da função f de x dx. Agora, eu vou restringir minha função ao intervalo CB. Então, aí eu vou ter que eu estou estudando esse pedaço da função. Então, sabemos que a área dessa região aqui em verde é igual à integral de C a B de f de x dx. Então, a soma dessas áreas, essa em amarelo mais essa em verde, não será outra coisa que essa área total. E essa área total será a integral de A a B de f de x dx. Tá bom? Então, é um pouco o que essa propriedade está nos falando. Tem algumas propriedades imediatas, isso aqui, né? Está me dizendo que a integral de A para A da função f de x é 0. Né? No fundo, o que estamos considerando é como se a gente estivesse considerando um intervalo de comprimento 0. Né? Da mesma forma, nós temos essa outra propriedade, que o que ela diz, que a integral de A a B de f de x dx é igual a menos a integral de B a A. Aqui nós estamos supondo que A é menor que B. Então, quando eu faço uma inversão de ordem de integração, ou seja, eu considero como sendo o limite de integração, o limite inferior de integração igual a B, e o limite de integração superior igual a A, o que eu vou ter é uma troca decimal. Tá bom? Finalmente, nós temos uma propriedade muito útil, que às vezes é conhecida como a propriedade que nos permite fazer estimativas para integral. Essa propriedade diz o seguinte: se f de x é menor que g de x no intervalo AB, então as suas correspondentes integrais também são menores. Uma é menor do que a outra. Tá bom? Isso aí a gente pode verificar de uma forma muito simples. Se a função f de x é menor ou igual que g de x no intervalo AB, isso, no fundo, está me dizendo que g menos f é maior que zero. Quando g menos f é maior que zero, nós estamos pensando que a integral definida é uma área. E se é uma área, ela é positiva. Ou seja, eu vou ter isso aqui.
Pela propriedade que nós acabamos de descrever, a integral de uma soma será a soma das integrais. Aqui nós estamos somando g com o oposto de f. Então, será uma soma das integrais. Consequentemente, como essa soma ela é maior que zero, eu vou ter mandando esse termo negativo para o lado esquerdo, eu vou ter, então, que essa propriedade se verifica. Né? Aqui, talvez, vale a pena fazer a seguinte observação. Né? Fazer uma observação, vamos abrir um parênteses. Tá? Nós falamos disso aqui agora. Integral df de x menos g de x. Tá? Então, a gente pode ver isso aqui da seguinte forma, né, pessoal? A, B, df de x, dx, mais menos 1 integral de AB, dg de x, dx. E nós já vimos que quando k é igual a menos 1, isso no fundo é menos integral de g de x. Então, a integral de uma diferença também é a diferença das integrais. Tá? Vamos ver mais um exemplinho, na verdade. Nós vamos considerar a função f de x igual ao quociente de 2 sobre 1 mais x ao quadrado, no intervalo 0, 1. Tá? Então, a gente sabe que o máximo dessa função no intervalo 0, 1 é 2. Né? O gráfico dessa função é mais ou menos assim, no intervalo 0, 1. Tá? Aqui é 2, ela faz mais ou menos isso. Tá? Então, aqui é 2. Bom? Então, isso significa que a função f de x é menor que 2 no intervalo 0, 1, que é esse intervalo que nos interessa. Tá? Então, segundo essa propriedade que nós acabamos de verificar, essa propriedade nos diz que a integral desta função no intervalo 0, 1 é menor que a integral desta função no intervalo 0, 1. Ou seja, isso aqui que nós acabamos de escrever. Tá? Muito bem. Acontece que nós sabemos que a integral de uma constante definida no intervalo 0, 1 é a constante vezes o limite superior menos o limite inferior. Ou seja, eu terei igual a constante. E a constante é 2. Então, eu vou ter que a integral de 0 a 1 de 2 dx é 2. Com isso, nós, então, verificamos de que esta integral da função f de x de 0 a 1 é menor ou igual que 2. Né? Nós vamos ter essa desigualdade. Isso aí em decorrência da propriedade 6 que nós acabamos de descrever. Tá bom?